Boa noite. É uma alegria. Espera aí que se vê uma mensagem aqui. Eu não sei o que eu faço aqui. Bom, é uma alegria poder estar aqui com vocês nessa segunda noite, né? Dentro desses 2 meses. Uma noite fria e bom para isso, né? Para conversar, para chamar, para nos colocar diante de Deus em nossa missão e saber que Ele tem sempre um plano para nós. Como na leitura de hoje, a primeira leitura, né? Mesmo tendo um ciúme, uma desavença, o filho de Abraão, Isaac, e o outro filho, Ismael, mesmo assim Deus tem um plano para cada um. Deus tem um plano para mim e para você também. E Ele quer fazer uma história, sempre história de salvação. Então, que essa noite seja frutuosa para nós. Então, vamos iniciar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que infundiu vossos corações com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas nesse Espírito, gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem. Então, a nossa formação hoje é saudação inicial e canto de entrada, né? Mas temos algumas perguntas a serem respondidas, que foram enviadas, e vou começar por aquela que já estava lá na lista, lá, sobre enfeite no altar. A pergunta é: por que no caminho neocatecumenal se enfeita o altar? Na verdade, se vocês pegarem, tem esse livro aqui, olha, acho que parece o contrário aí, né? Sobre a formação, né? Instrução Geral do Missal Romano e Introdução ao Lecionário. Então, traz muitas coisas. É edição nova, né? Texto oficial da CNBB, né? E compramos isso aqui quando fomos no encontro, eu, Padre Célio, e também o Padre Veraldo. É a 7ª edição. Então, o que diz aqui sobre a ornamentação do altar no número 292, que diz assim: na ornamentação da igreja deve tender-se mais para a simplicidade do que para a ostentação. A ornamentação deve servir de suporte e envolvência da liturgia. É estar ao seu serviço com simplicidade. Então, pede que seja feita pode ornamentar o altar, mas de forma muito simples, né? Até diz aqui no texto, continua, né, esse 292, que se deve ornamentar de forma sóbria e que as flores sejam flores naturais. Assim, pode utilizar flores e o verde. Então, o adorno, a ornamentação das igrejas, ela que vem tratado aqui, fala que pode enfeitar o altar, embora isso está na instrução, tá? Pode enfeitar o altar, mas de forma moderada. É claro que lá no caminho eles enfeitam toda a mesa, né? Mas eu vou dar uma experiência. Lá na São Pedro, vocês já foram celebrar lá, acredito, o altar lá é muito grande.
E quando eu entrava lá na igreja, no presbitério, e não tinha, só tinha 2 velinhas assim de cada lado, meu Deus, me dava quase... Eu falava, gente, mas não pode, tem que pôr mais coisas nesse altar, que ele é muito grande. Então, as flores ali, além de ornamentar, ajuda a dar visibilidade, né? E acaba, como é que fala? Delimitando, né? Ou demarcando o altar. Então, mas não pode exagerar, isso aí a gente reconhece. Se há um exagero, felizmente ou infelizmente, isso acontece em muitas ornamentações, tá? Então, vocês podem aí, neste número, e depois tem uma outra coisa, né? Aqui no número 292, mas no número 305, aí vai continuando, né? Falando da ornamentação. Aí fala assim, diretamente do altar. Haja moderação na ornamentação do altar. Esta é a ornamentação em geral do altar, que inclui não apenas as flores, mas tudo mais. Toalha, castiçais, vasos sagrados, microfone, né? Então, se a gente pôr muita informação no altar, ele vai se perder, e vai se perder também aquilo que ele é, uma vez que nós temos o altar como o próprio Cristo, né? Por isso que nós o saudamos, por isso que nós o beijamos, certo? Então, a ornamentação com flores deve ser sempre sóbria, e em vez de as pôr sobre a mesa do altar, disponham-se junto dele. Aqui já é o 300, também dentro do 305 desta instrução geral do missal romano, tá? Então, por exemplo, o meu altar aqui é muito pequeno. Se eu colocar flor nele e as velas que tem, eu vou ficar perdido. Depois vai o missal, depois vai cálice, né? Então, não. Então, coloca-se do lado, embaixo, e até eu digo assim, que o altar tem que... Digo não, né? Até foi um padre que veio pregar para nós. O altar deve ser uma arte, e esta arte tem que aparecer. Então, às vezes, a gente faz um altar belíssimo, com tudo o significado que ele tem, e depois colocamos toalha que cobre até os pés, colocamos flores que cobrem o altar. Então, como o altar é o próprio Cristo, então a gente tem, até diz aqui, o altar representa Jesus Cristo, né? Então, é preciso cuidar para que não sobrecarregue. Então, se eu for colocar flor, eu faço de forma simples, com muita consciência de que não vou atrapalhar, né, a celebração e causar ali uma, como é que fala? Uma poluição visual, tá bom? Então, pode enfeitar, certo? Essa é a primeira pergunta. Na segunda pergunta, cantos novos não devem ser repetidos até a Assembleia aprender? Bom, aqui nem precisaríamos, né, se ficar questionando, falar muito sobre isso. Eu já fiz folheto durante alguns anos para a diocese. Então, quando colocava um canto novo, repetia naquele próximo domingo, depois no outro, 3 ou até 4 domingos. Quando via que já estava bem, então não colocava mais. Aí depois repetia 2 meses depois, para a pessoa não esquecer, ou para a Assembleia não esquecer. Então, cantos novos precisamos ter. Às vezes nós temos medo de colocar cantos novos, e não podemos. Se aquele canto tem todo um significado, realmente para a liturgia eucarística, e combinou com a liturgia da Quaresma, do Advento, do Tempo Comum, vamos usá-lo e vamos ensaiar o povo também. Quando a gente tem um folheto, é mais fácil, né? Você diz ali, olha, vamos passar o canto número tal. Quando não tem folheto, a gente tem que repetir o refrão até que as pessoas dominam um pouco. Mas se ele volta no domingo seguinte, eles vão dominando e vão aprendendo e vão cantar, né? Porque a coisa mais triste é quando puxa um canto e ninguém canta, né? Quando a gente quer que a Assembleia cante, porque há cantos que às vezes a Assembleia não participa, não precisa participar, ou porque são difíceis e assim por diante. Mas
a Assembleia participando mostra a comunhão naquela celebração. Então, devem ser repetidos até a Assembleia aprender. Tá? Pois tem uma outra pergunta aqui sobre as ofertas, né? O dizimista deve dar oferta na missa ou não precisa? Muito bem. Eu só vou colocar aquilo que a instrução geral do missal romano coloca. A instrução geral do missal romano recorda que também se pode receber dinheiro ou outros dons para os pobres ou para a igreja, trazidos pelos fiéis ou coletados na igreja, os quais são colocados no lugar apropriado fora da mesa eucarística. Então, o ofertório não vai para a mesa... as coletas, né, não vão para a mesa eucarística, porque não faz parte do ofertório, né, que é o pão e o vinho, e a água, né, são os elementos do ofertório. Então, nas instrução número 73, se você não tem a instrução, mas você chega lá na sacristia, pega um missal romano, que está lá também, tá? 73, ele traz bem o número assim, ó, logo no... é difícil, né? Ele traz o número do parágrafo aqui e fica fácil de achar, esse missal. Mas esse aqui já está bom demais, nos ajuda muitíssimo, tá bom? Então, o meu dízimo é uma coisa, a minha oferta lá na igreja é outra coisa, tá bom? Dúvida ou não? Não, né? Tá bom. Outra pergunta. Canto do Cordeiro não deveria começar depois que a Assembleia para de dar a paz? Eu acho que, penso eu, né? Nem acho, que mesmo que um dia acabe a pandemia, nós não vamos dar a paz um para o outro mais, né? Porque os padres já não, em muitos momentos, já não deixava dar a paz, né? Aí veio o H1N1, que também não nos permitia dar a paz. Agora, com o coronavírus, então, não nos permite dar a paz. Mas o problema, sabe o que é? É que cantava o canto da paz. E aí, tinha padre que começava a dar a paz lá no altar e ia até o fim da igreja. E enquanto ele não passava em todos os bancos, ele não parava, ele ficava cantando, né? Aqui em Franca teve isso, ainda tem, né? Se voltar a paz, vai ter canto e padre que dá a paz para todo mundo, né? Eu já fiz isso também. Aí depois eu vi que não, pelas instruções, por aquilo que a gente vai lendo, que a paz é para quem está do seu lado. Então diz assim, o rito da paz, a igreja implora a paz e a unidade para si mesma e para toda a família humana, e os fiéis exprimem entre si a comunhão eclesial e a mútua caridade antes de comungar o sacramento. Aí fala, né, que esse sinal da paz seja estabelecido pelas conferências episcopais, né, pela CNBB, o modo de realizá-lo. Convém, no entanto, que cada qual expresse a paz de maneira sóbria apenas aos que estão mais próximos. Então, o missal já responde. Eu tenho que dar a paz para quem está do meu lado, direito, esquerdo, de trás, da frente, se virou, tudo bem, mas só aqui. Não posso sair do meu lugar. Nem o padre pode abandonar o lugar dele ali, no presbitério. Ele dá a paz para quem está perto, né? Então, é isso que o missal coloca sobre a paz. Então, o canto do Cordeiro, aí sim, acabou a paz, vai lá para o altar e quando o padre pega a hóstia e vai partir, então começa o Cordeiro de Deus. É justamente aí. Tem vezes que o padre nem pegou a hóstia e já estão cantando o Cordeiro de Deus, já estão rezando o Cordeiro de Deus e assim por diante, né? Tá certo? Mas o correto é isso. Acaba a paz, começa o Cordeiro de Deus, tá? Muito bem. Outra pergunta que tem aqui é sobre por que marca intenções, né? Na missa,
se a gente já tem oração da coleta. Foi até uma instrução do nosso bispo, né, daquele subsídio que a gente está lendo nas missas, né? Na oração da coleta, ali eu coloco a minha intenção. O que eu levei para aquela missa? Pedido, louvor, agradecimento? Então, o padre faz a oração da coleta, ele vai fazer isso, né? E colocar diante de Deus. Mas acontece que as intenções fazem parte da nossa vida. Entrou na igreja, né? As nossas intenções, não é de hoje, até tem uns textos grandes, mas eu não vou nem assim me ater a eles, né? Mas as minhas intenções, tanto pelos vivos quanto pelos mortos, é para dizer que estamos em comunhão e a nossa obrigação é rezar pelos outros. Então, mesmo que eu marque uma intenção, a igreja aceita isso por este sinal de comunhão entre os vivos e os mortos, e mesmo aquele que não vá à missa, eu estou rezando por ele ali. Então, é muito importante isso, pois Deus vai ouvir aquela sua prece. A única coisa que eu não gosto, eu falei, acho que da outra vez aqui, né, Miriam? Se você põe intenção lá, pela conversão do padre Antônio de Pádua Dias, nossa, eu vou ficar muito bravo. As pessoas vão falar assim, nossa, esse padre deve ser um trem, hein? Você já pensou eu colocando assim, pela sua conversão, para todo mundo ouvir? O que a comunidade não vai pensar, a assembleia, ou aqueles que não te conhecem, o dia que te conhecer, nossa, rezaram pela sua conversão. Então, essas coisas não pode colocar, né? Se vai colocar pela conversão de alguém, não ponha nome, né? Ainda mais agora que esse negócio aí de uso de dados, né? A gente tem até que tomar cuidado em colocar o nome de alguém de forma pública. Assim. Então, tá aí. Então, as intenções são válidas. Aí tem a pergunta, uma outra pergunta aqui, que diz assim, vemos muito presente uma postura mais política do que litúrgica, mais idealista do que pastoral na vida da igreja. Será que não vai abafar o carisma da igreja e sobrepor a ação humana e materialista? Pois é. Quando a gente pega os evangelhos, Jesus ele se preocupa muito com os pobres, né? Mas o fato de Jesus curar os marginalizados, dar vida a eles, né? Matar a fome, não significa que Jesus não chamou a conversão. Jesus chamou todos à conversão, tanto que na segunda multiplicação dos pães, lá em São João, Jesus fala assim, vocês não estão aqui porque querem se converter, mas porque eu lhes dei o pão a comer. Então, eu tenho que fazer uma ação humanitária ou eu tenho que anunciar o evangelho, pregar o evangelho, levar todos à conversão, né? Então, eu tenho que fazer como Jesus. A igreja, então, quando o Brasil foi descoberto, vamos lá atrás, assim, né? Mas ou em outros lugares onde a igreja chegou, qual era o objetivo primeiro? Levar a palavra, levar as pessoas a se converterem, a encontrarem-se com Jesus. Agora não, agora fala que a gente tem que enculturar. Enculturar significa entrar na cultura daquilo. É para evangelizar ou é para ter uma ação mais humana e materialista, etc. Então, nós temos que tomar cuidado, porque de um tempo para cá, a igreja ela tomou um lado mais social do que pastoral, entendeu? Então, aí agora o que acontece? A igreja da cesta básica, o Estado da cesta básica. A igreja assumiu o lugar do Estado. E agora o Estado retomou essa função de um tempo para cá, né? Com as bolsas, etc. Bolsa Família, assim por diante. E a igreja continua arrecadando, né? Porque ela também tem que socorrer os pobres em suas necessidades. Então, o fato de eu entregar uma cesta não significa que eu não deva
evangelizar aquela pessoa. Ainda tem grupos que rezam, grupos que pregam o evangelho. A palavra um dia vai tocar, né? E então a gente precisa acolher essas pessoas, porque muitos pobres falam que não entram na igreja porque se sentem excluídos, não tem roupa, acham que é só para rico e assim por diante, né? Mas não é assim, porque ele acha que da igreja só o bem social é que ele precisa. Mas nós temos que tomar cuidado. Mas isso aqui em Franca tem sido assim, olha, muitos padres têm voltado esse olhar mais para a evangelização. E sabe, quando a gente evangeliza, a gente ajuda muito mais as pessoas, porque aquela pessoa vai ajudar aqueles que necessitam também. Então, é pertinente essa pergunta, nos ajuda a rever, sim. Não sei se foi respondido, mas temos que tomar esse cuidado, tá? Muito bem. Tá ok? Posso seguir? Tá bom. Ou se tiver mais perguntas, pode fazer. Então, vamos falar um pouquinho da saudação inicial e canto de entrada. Vocês sabem que a missa é o culto mais sublime que oferecemos ao Senhor, né? Então, nós não vamos à missa somente para pedir, mas para louvar, para agradecer, para adorar a Deus, né? A desculpa de que rezar em casa é a mesma coisa que ir à missa, isso a gente não pode aceitar, né? Respeitamos a pessoa que reza em casa, mas aquela oração em casa não é mais do que a missa, de jeito nenhum. A missa é o cume, né, de toda uma vida cristã. E então, mesmo que a pessoa fale que reza em casa, a gente tem que falar assim que não. A Eucaristia é tudo para nós. Quando eu estava em Pedregulho, uma senhora muito simples, né? E um dia passou, estava passando na porta da minha casa, eu estava entrando. Ah, o senhor que é o padre novo? Isso já fazia 1 ano e meio que eu estava lá. O senhor que é o padre novo? Eu falei, sou eu. Ah, muito prazer. Nossa, o padre César. Aí tudo lá era o padre César, né? Graças a Deus, padre maravilhoso. O padre César, que padre fantástico, e não sei o quê, um padre que foi bom demais para mim, e assim, e foi. Todos os elogios possíveis. Aí eu falei assim, vou pegar ela agora assim no contrapé, né? No futebol a gente fala isso, né? Eu vou pegá-la dessa forma. Falei assim, olha, o padre César, de fato, tudo isso que a senhora falou, fui coroinha dele com 9 anos, já era coroinha, foi fantástico. Para mim ele foi muito bom, para a senhora não. Porque por causa dele eu estou na igreja até hoje. E a senhora falou que não veio mais na igreja. Então, se aquele padre é bom, eu tenho que estar na igreja por toda a vida, porque ele me trouxe a isso, né? Tem gente, eu já mudei de paróquia, que a pessoa tal mudou, parou de ir na igreja. Falei assim, que pena, né? Que pena que o seu Jesus Cristo não era o Filho de Deus, era o padre, né? E isso não pode. Então, rezar em casa não é tudo. Devemos rezar, mas ela não pode, a nossa oração, suprimir a Eucaristia, né? Mesmo que eu esteja na pandemia, eu tenho que estar lá. Como é que fala? Na tela, acompanhando, celebrando, fazendo a comunhão espiritual, tá certo? Então, a missa é tudo isso. Agora, ali na missa, vamos falar primeiro da saudação, né? E depois a gente fala do canto de entrada, embora deveria ser o contrário. Mas assim que o padre chega no altar, eu sinceramente, eu aprendi assim, que boa noite, bom dia, boa tarde, se vocês estão bem, isso não faz parte da liturgia. Ali não é um lugar e eu não sou animador. Eu sou o presidente daquela celebração. Eu aprendi assim também que quando a gente celebra a Eucaristia é o encontro do céu com a terra com o céu. Muito bem, Jerusalém celeste e terrestre. Então, estamos celebrando a Eucaristia, que é a eternidade. E na eternidade não tem dia, noite ou tarde, né? Lá é a eternidade. Por isso que a gente reúne ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não porque o meu dia está bom ou está ruim, minha tarde, minha noite, não.
Não é o tempo deste mundo, mas é o tempo de Deus agora. Por isso, só uma coisa, de um domingo ao outro domingo são 8 dias. Jesus, ele ressuscita no domingo. Então, no primeiro dia da semana, Jesus aparece aos discípulos. Depois, diz o texto, 8 dias depois, ele novamente aparece aos discípulos. O que significa isso na teologia? Significa a eternidade. Então, Jesus não ressuscita no 7º dia. No 7º dia, Deus descansou. Não. Jesus entra na eternidade com a sua ressurreição. Por isso, cada Eucaristia que eu celebro, eu estou entrando na Eucaristia. Por isso, domingo, eu falo assim, não tem sentido. Se eu fosse papa, eu mudaria, viu? Eu não deixaria rezar a missa do meio-dia para tarde, no domingo. Porque como é que você vai entrar no descanso, no repouso, na eternidade? Se primeiro você faz todas as suas atividades de dona de casa, sei lá, de rancho, de futebol, de lazer. Aí depois eu vou para a missa, arrebentado, cansado. Nem queria ir, mas eu vou, porque senão já viu, né? Vou lá cumprir o meu dever. Então, é por isso que deveríamos rezar no sábado, na parte da manhã no domingo, então a gente descansa, a gente entra na eternidade. Muito bem, fechei um parênteses longo aí. Aí a saudação, depois o nome do Pai, né? O Padre, então, ele saúda os presentes ali. Desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Ou outras, que eu vou mostrar agora, outras saudações. E essas saudações são retiradas da maioria dos cumprimentos de São Paulo. E, então, o presidente da celebração diz e a Assembleia responde. Então, o encontro eucarístico ali é movido pelo amor de Deus e também pelo encontro entre os irmãos. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, nós nos reunimos nesse amor. Depois, essa saudação inicial. Vamos continuar. Executado, então, o canto de entrada, o sacerdote de pé junto à cadeira, tem padre que vai lá, ele pode fazer do altar ali onde está o missal, às vezes o missal está aberto, ele já usa o missal para escolher uma das saudações. Ele não precisa ir na frente do altar, etc. Da cadeira ou ali do presbitério mesmo. E aí ele faz a sua saudação. E o povo de Deus responde a ele. Depois eu vou falar de um detalhe aí dessa saudação, né? E nós respondemos, bendito seja Deus, já vou falar agora, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Mas até antes da reforma, né, do missal, o padre dizia, a paz do Senhor, né, o amor de Cristo, a misericórdia de Deus Pai, a santificação do Espírito Santo estejam convosco. E aí a Assembleia respondia, o amor de Cristo nos uniu. Né? Olha aí, era diferente. Quando o bispo dá a paz numa ordenação, olha, a paz esteja contigo, o amor de Cristo nos uniu. Essa deveria ser a resposta da Assembleia. Tá? Então, o sacerdote, na instrução geral do Missal Romano, número 50 e 51, tem um texto aí falando desta saudação inicial. Agora vamos ver um pouquinho dessa história, né? Essa saudação é desconhecida na história do rito romano, sendo considerada por muitos liturgistas como uma adição à forma ordinária do missal romano. Foi feita, então, em 1969, essas introduções. Então, a liturgia de São Gregório Magno, século IV, já não a possuía, e não se tem relato de seu uso antes disso. Embora alguns argumentam, né, que é um restauro do antigo costume de saudar os assistentes logo no início da missa pontifical,
lá com o Papa, dando o ósculo da paz. Né? Essa argumentação não é muito fundamentada, mas tudo bem. Né? Isso aqui é de um site estudo de teologia, tá? O padre também navega bastante por aí. Então, o uso da saudação, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, etc., né? Era no início do ofertório da liturgia de São João Crisóstomo, século V. Aí talvez, né, diz que o uso no rito novo tenha se inspirado nisso, embora também seja possível que tenha se inspirado na fórmula presente em algumas liturgias protestantes, que se utilizavam da mesma saudação usada imediatamente após o sinal da cruz, tal como é hoje no nosso missal novo, tá? Faz o em nome do Pai e aí faz a saudação. Então, a saudação, o Senhor esteja convosco, encontra forte eco na liturgia romana. O Senhor esteja convosco. Era feita, no entanto, após o glória e antes da oração da coleta. O Senhor esteja convosco, o amor de Cristo nos uniu. Né? A resposta era diferente. Continuando. Então, o missal romano, que nós falamos, a edição oficial latina, consta três saudações, né? Em língua latina. Se hoje fosse... Você sabe que o Papa Bento ele permitiu rezar a missa latina no rito romano, né? Mas não pegou muito, não. O pessoal preferiu a tridentina, que é a que mais tem vigorado aí. Muito bem, na tradução brasileira, fizeram 7 versões. Olha só, todas tiradas da Sagrada Escritura, viu, gente? A saudação. E, claro, das cartas de São Paulo. Então, daquela edição típica, dizia assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Essa que é a que eu mais uso, né? Essa é a primeira, bonita, né? Depois, a segunda, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Só que no missal romano fala nosso Redentor, estejam convosco. Então, essa é da edição típica, tá certo? São as duas que eu mais uso. E a outra, o Senhor esteja convosco, e a resposta, o amor de Cristo nos uniu, certo? Então, são as saudações do outro missal. Agora, as que foram adicionadas na língua portuguesa do nosso missal, né? Tá assim, o Senhor, vocês já viram isso, quem usa folheto vem muito, os folhetos da Paulo ou do Deus conosco. O Senhor que encaminha os nossos passos, aliás, o Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo estejam convosco. A segunda, o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. A terceira, a vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente muda umas saudações assim, o povo não sabe o que responder, porque não está acostumado com essas frases diferentes, sabia? Nós tivemos no folheto mesmo. E a quarta, né, a adicionada, irmãos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito Santo para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Grande, né? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo aqui, né? Pois é. Então, são essas 7 saudações que nós temos no missal romano. Na liturgia aí que vocês usam, né? Liturgia, como é que fala? Diária. Então, tem lá no começo as saudações, aí eles colocam algumas a mais. Depois vem a resposta do povo, as respostas aprovadas na versão em português. Então, a primeira é a saudação, o Senhor esteja convosco. Eu disse, né, a resposta para essa é Ele está no meio de nós. Essa é a resposta aí.
né? Mas, na verdade, o amor de Cristo nos uniu, seria esta a resposta, tá? Depois tem uma outra resposta também, que quando diz assim, bendito seja Deus, aliás, desculpe aqui, só pegando aqui. A outra resposta a esta, o Senhor esteja convosco, em vez de ser Ele está no meio de nós, ou bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo, e com teu Espírito. Por isso que eu disse, eu não disse essa resposta aqui, quando o bispo ordena um sacerdote, um diácono, aí ele acolhe, fala, a paz esteja contigo. E a resposta é essa aqui, e com teu Espírito. Aliás, ele fala a paz, né? A paz esteja contigo e com teu Espírito. É uma resposta também válida para estas saudações aqui do missal, certo? Outra coisa aqui que aparece, né? O padre ele pode fazer a saudação e, após a saudação, fazer a introdução à liturgia. A CNBB pediu, um tempo atrás, que, após a saudação, ali se fizesse a recordação da vida. Então, começaria com canto de abertura, entraria, beijaria o altar, etc., e aí faria a saudação. Lembro que quando estava na Cristo Rei, em Orlândia, o padre Flávio tinha iniciado assim, né? Hoje as igrejas voltaram ao que era antes, né? Com o comentário inicial, tá? Aí, depois da saudação, o próprio missal prevê que o sacerdote, o diácono ou outro ministro ordenado pode dizer breves palavras a respeito da missa do dia e introduzir os fiéis no mistério a ser celebrado. Então, com poucas palavras, né? Isso é útil, aí fala assim, que isso é útil em uma festa, uma solenidade, comemoração de um santo. Então, a pessoa faz essa introdução. Eu lembro que na catedral fazia um comentário, né, aquele missal cotidiano lá no final tem um pequeno resumo da vida do santo. Na catedral, o comentário inicial, quando rezava em memória, né, com o santo, fazia aquele comentário. É aquilo lá que o sacerdote ou o diácono, após a saudação, pode fazer em todas as missas ou em alguma missa específica. Então, isso é sobre a saudação e as fórmulas de saudação, tá bom? Tem padre que pode criar a sua, mas geralmente não nos aconselham a isso, né? A gente sempre fica no nosso jeito de saudar, mas tem padre que tem mais facilidade, ele consegue, além de usar essas palavras, colocar as outras que ele traz consigo ali naquela saudação. Eu falo que eu sou meio engessado nisso, né? Eu falo assim, o missal está aqui na mesa para fazer do jeito que está no missal, então eu faço do jeito que está no missal. Porque depois eu vou me embananar por aí, vou me perder e eu estrago a celebração, né? Vocês querem ver coisa incrível? O padre sabe rezar uma missa sem o missal. Sabe? Ele já sabe muita coisa aqui. Mas se o bendito missal não estiver no altar, é um erro atrás do outro. É engraçado isso, né? Então, nós precisamos do livro e as saudações. A gente acaba aprendendo umas, né? E usa aquelas ali, tá? Embora ela traz essas 7 fórmulas de saudação. Ok? A respeito do uso da saudação, no missal romano, no número 124, tá certo? Então, aí vocês podem conferir lá depois. E no cerimonial dos bispos, esse livro eu não tenho, mas se você tiver acesso ao cerimonial dos bispos, aí você encontra no 1002, 1015 e 1050, que tratam do uso da saudação fora da missa, em outras liturgias e assim por diante, tá? Então,
você pode ter esse acesso aí. Posso passar à frente? Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho agora do canto de entrada. Muito bem. No número 25 do Missal Romano, ou da instrução aqui, tá? Tem um trechinho que fala assim: reunido o povo, enquanto o sacerdote entra com os ministros, começa o canto de entrada. Fala canto de entrada lá, tá? A finalidade desse canto é abrir a celebração, promover a união da Assembleia, introduzir no tempo o mistério do tempo litúrgico ou da festa e acompanhar a procissão do sacerdote e dos ministros. Olha, esse texto aqui nos faz meditar. Põe esse canto assim: erguei as mãos e dai glória a Deus. É bonito, mas para um grupo de oração, um dia de louvor, ele cai bem, né? Mas para a missa, só se tiver tema específico mesmo para esse dia, né? Então eu tenho que, peraí, de que forma eu vou reunir o povo e de que forma essa liturgia responde para que o canto de entrada corresponda de fato àquilo que pede o canto litúrgico. Eu já ouvi muitas reclamações contra a irmã Miriam, né? Porque a irmã Miriam, ela tinha muita inspiração. Só que ela fazia as coisas assim, né? Medida mesmo para aquele tempo litúrgico, enfim. A reclamação é que às vezes ela põe um refrão muito grande e as pessoas não conseguiam cantar, não decoravam e assim por diante. Mas ela era rígida nesse aspecto. Aliás, evoluiu muito, né? A criação de cantos de entrada. Então, nós não podemos perder. Às vezes, vocês pegam um canto de hoje com um canto mais lá do passado, não tem tanta inspiração aqui. Às vezes, sai uma música, como o meu CD. Eu tenho um CD de música, mas não são músicas para liturgia, né? São músicas para ouvir, como um CD de outros. Então, a gente tem que ter sempre essa noção do canto de entrada. Muito bem. O canto de abertura, se nós conhecemos, né, porque foi pedido que a gente colocasse assim, como os demais elementos que compõem os ritos iniciais de uma celebração, tem como finalidade constituir e congregar a Assembleia, introduzindo a Assembleia no mistério que vai ser celebrado. Por isso que os cantos, no tempo do Advento, da Quaresma, da Páscoa, tempo de Natal, eles dizem mais, né, aquele tempo para nós, né, porque são específicos para aquilo. No tempo comum, de repente, estou sem inspiração ali para montar aquele folheto. Eu vou te amarei, Senhor, porque pelo menos todo mundo canta e acaba congregando a Assembleia aí. Então, às vezes acontece isso, tá? Às vezes você lê a leitura uma vez, duas vezes, a primeira leitura, a segunda leitura, a terceira leitura. Eu passava por essa dificuldade, meu Deus do céu, nenhum canto aqui diz sobre isso. Mas aí você tem que aproveitar o seu talento, vamos dizer assim, para poder pôr cantos que pelo menos a Assembleia cante e que vai entrar naquele mistério a ser celebrado. Se este canto estiver devidamente integrado ao momento ritual, em constância ou consonância com o tempo do ano litúrgico, com o tipo de celebração, com as características da Assembleia, então ele vai cumprir a sua função de reunir os irmãos e irmãs, e ambos vão sentir naquela celebração a presença de Deus. Então, a música é para fazer sentir no coração. Eu não posso... É duro quando você canta, começa a cantar e o coração se fecha. Nossa, que música horrível, né? Nossa, por que escolheram canto? Aí acabou. Você não vai congregar com ninguém, não vai reunir com ninguém. Quando a gente fecha assim, o coração, aquele canto que iniciou, aquela música que iniciou ali, tá? A finalidade desse canto
é abrir, então, a celebração, como eu disse lá. O canto é executado de forma alternada, né? Pode ser assim, pelo coral de cantores e pelo povo, ou pelo cantor e pelo povo, ou só pelo grupo de cantores. Então, 3 opções aí. Geralmente a gente usa, hoje tem pouca gente, como fala, servindo sozinho. Sempre tem mais uma, 2, 3 pessoas, né? E, e então esse grupo canta, a assembleia entra no refrão junto com eles e assim vai. Geralmente é essa forma. Mas nós temos muita experiência de um só cantor, uma só cantora, e a assembleia vai alternando aí com ele, né? Agora, aconteceu já celebrações na nossa diocese em que o coral cantou o canto de entrada. E quando tem coral, eu falo por mim, eu nem canto, eu quero contemplar aquela beleza, né? E ordenação também, que nós participamos nesses anos agora, teve coral e muitas músicas nós não cantamos, só o coral cantou. Embora a gente tentava acompanhar, eu tudo bem, eu tenho um certo domínio na área musical, mas se tem 3 vozes lá, tem gente na Assembleia que não sabe para onde vai, sabe? Então, é complicado isso. Mas, tendo essas 3 opções, nós sempre usamos 2, né? Ou o grupo cantando alternadamente com a Assembleia, ou um cantor, cantora com o grupo de cantores, com a Assembleia. Durante o canto de entrada, percebemos alguns elementos que compõem o início da missa. Então, primeiro é o canto, né? Então, durante a missa, todas as músicas fazem parte de cada momento. E através da música, participamos da missa cantando. A música não é só um acompanhamento, né? Uma trilha sonora ou trilha musical para aquele momento ali, né? A música é uma forma da gente louvar a Deus, como eu disse lá no começo, e por isso a importância de toda a Assembleia participar da música, do canto, né? Porque senão ela vai ficar perdida. Tá certo, se ela quer mais introspecção, ela vai ficar no silêncio, vai viver aquela Eucaristia do mesmo jeito. Mas a música tem essa força aí, né, para que a gente possa louvar. Porque a Eucaristia é louvor, não é penitencial, não é nada. Eu estou na missa, como eu vou agradecer a Deus, todo o bem que Ele me fez, vou erguer o cálice da salvação, vou celebrar a missa. É o lugar para louvar e bendizer a Deus. Tá? O canto, então, está sendo executado, temos a procissão. O povo de Deus é um povo peregrino que caminha rumo ao coração do Pai. No passado, essa entrada, né, vamos dizer assim, às vezes se dava só pela sacristia, né, não tinha tanto conhecimento. Saindo da sacristia, em muitas igrejas, tinha um sininho. Então, o padre chegava ali, era hora de começar a missa, ele tocava sininho, aquela sineta, e entrava e já começava a missa. Hoje não, hoje tem sempre um canto que nos acompanha, né, para que possamos fazer a procissão de entrada, mesmo no meio de semana. Mesmo saindo da sacristia, tem esse caráter de procissão, é o objetivo de chegar no coração do Pai. Por isso, é um povo peregrino. E, ao mesmo tempo, o pastor que passa por entre as ovelhas para preparar o alimento para dar a elas. Tá? E depois ele, no final, ele pede que este rebanho, o povo fiel, vá para a missão alimentado e fortificado. Durante ainda o canto de entrada, o que acontece? O beijo no altar, né? E, então, é o lugar onde ocorre o mistério eucarístico, onde o pão e o vinho serão colocados. Ali, até esse beijo no altar, outro dia, isso aqui vai se falar depois também, né, Miriam, ou não? Porque está dentro do canto de entrada aqui, mas só para
aquele cântico dos cânticos, né? Que me beijes com beijos de tua boca, mais doces que o vinho são teus amores. Então, beijar o altar tem essa conotação, está beijando o amado. Tá? Depois, por isso que tem que ter carinho, tem que ter reverência ali naquele lugar. Tá? Depois, ele vai para o lugar e faz a saudação que eu disse no começo, certo? Mas por que precisamos de um canto de entrada? Por que precisamos do canto, né? São Paulo fala lá na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Os fiéis que se reúnem em assembleia e que aguardam a vinda do Senhor, devem cantar juntos salmos, hinos, cânticos espirituais. Ele fala isso, né? E depois, lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46, diz assim, que de coração, pois o canto constitui uma alegria no coração. Né? E Santo Agostinho, né, tinha toda a razão quando ele escreveu: cantar é próprio de quem ama. E há um provérbio que afirma, nós já falamos isso, quem canta reza duas vezes. Né? Quem canta bem é o provérbio, viu? Mas tirou esse cantar bem, ficou só quem canta. Quem canta reza duas vezes. Portanto, precisamos dar um grande valor no canto da missa, né? Mesmo que seja aquele canto de entrada. Aqui minha igreja é pequenininha, né? Então, começa um refrão, se ele é grande, já cheguei lá, né? Às vezes a procissão é muito rápida, quem ainda é baixado assim, né? Vocês conhecem a minha igreja aqui? Ela é assim, né? Então, a gente dispara ali no corredor central e chegamos rápido. Mas o canto é para isso, é para que a liturgia tenha a sua beleza e que nós possamos viver essa beleza. Então, o canto é para isso. Só uma coisa aqui. Eu falei das missas de semana, mesmo assim, nós usamos o canto de entrada e os outros também. Então, tem que zelar para que nunca falte o canto dos ministros e do povo nas celebrações de semana também. Eu sei que é difícil, mas, se possível, que tenha alguém lá para poder cantar, fazer com que a Assembleia participe assim, tá bom? O canto de entrada termina aqui. Então, ele é muito simples, né? Então, a função dele é essa: congregar a Assembleia e acompanhar a procissão do padre, ministros, seus ajudantes, diáconos, etc. Tá bom? Alguma pergunta, amigo? Pode expor também. Ô, padre, então, assim, o canto de entrada, ele acompanha aquele rito da procissão de entrada, certo? Certo. Correto. Por isso que ele termina quando o padre chega lá na cadeira, né? Tem vez, eu sei, acho que eu falei da outra vez, é complicado, de repente você está num pedaço do canto que não tem jeito de parar, né? E também não precisa parar bruscamente, né? Pode terminar de forma tranquila, mas tudo depende do padre, né? Com quem eu estou celebrando. Aqui, se de repente eu estou na última frase da estrofe, o padre chegou lá no altar, pode cantar o refrão, não importa com isso, né? Porque vai ser mais 30 segundos, se é um minuto, não vai demorar ali. Mas o objetivo dele é esse, só acompanhar ali e não prolongar. Como de comunhão, né? Falei da outra vez, é para acompanhar a comunhão. Quando não tem mais comunhão, não tem sentido cantar mais. Por isso que se faz o silêncio e pode, conforme o missal romano, entoar um canto de ação de graças. Assim, quando o senhor falou dessa dificuldade, às vezes, da escolha, principalmente no tempo comum, assim, às vezes a gente cantando na semana, sugerindo para o padre, eu sinto muito essa dificuldade. Às vezes é mais fácil mesmo escolher
tempo de Quaresma, o da Páscoa, que tem aquele sentido mais específico, né? E é interessante, padre, que tem um canto que de vez em quando eu sugiro para o padre Rogério, uma ou duas vezes eu acho que uma vez mas é um canto que me ajuda muito, não sei se o senhor conhece, porque ele traz esse sentido da entrada. Fala assim, ó: hoje em tua casa me apresento, Senhor, para cantar seu louvor. Tu que me fazes aliança. Eu gosto muito desse canto de entrada, porque assim, eu vejo que ele traz aquele sentido, né? Sim. E tem Hoje me outro apresento e tu que me fazes aliança, porque a Eucaristia é essa proposta de aliança, né? Exatamente, muito bem colocado. Tem aquele também que eu gosto muito, que alegria quando me disseram, vamos à casa. Que alegria quando me disseram, vamos à casa de Deus. Porque é um salmo, remete à peregrinação ao templo do povo de Israel, né? Que alegria, tem um salmo assim, né? Que alegria, vamos à casa do Senhor. Então tem sugestão mesmo. Como, igual agora, essa semana está falando de Abraão, né? Aí, o que vem assim, veio em mim, né? Poderia colocar cantos mais vocacionais, né? A vocação de Abraão, tem alguns cantos assim. Ontem foi aquele da tempestade, aí cantar a barca, enfim. Tem liturgia que às vezes favorece no meio de semana. Tem vezes que não, né? Mas aí, como você falou, sugere cantos assim, que facilita e que dá o sentido, né? Ela pode falar assim, é canto velho, tá bom, me apresente um novo que tenha tal conteúdo. Pronto. E aí vamos colocá-lo. Né? Então tá difícil hoje a produção. O pessoal tem criado muito melodia para salmo, né? Graças a Deus. E uma vez o André Bolela falou assim, padre, a gente poderia fazer como é que fala? Um concurso, né? Mas não era isso, né? Mas por aí. Para alguns cantos, por exemplo, o santo, principalmente ofertório, ele falou, porque tem poucos cantos de ofertório que tem sentido, né, para aquele momento ali. Né? Ainda bem que aqueles que nós conhecemos são bem feitos, né, vamos falar assim, para o ofertório. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, mas eu não sei, padre, se o senhor tem acompanhado alguns canais que o pessoal tem composto, principalmente para solenidades, composto melodia para as antífonas de entrada. Então, assim, para as antífonas. Então, antífona de entrada, antífona de ofertório, antífona de comunhão. Só que eu falo, é difícil a gente mudar assim, uma cultura, né? Que a gente está acostumado com alguns cantos, e assim. Então, aqui, de vez em quando, no Ação de Graças, eu até propus para o grupo essa semana, assim, a antífona proposta do gradual ou do missal romano, com a palavra, a letra do próprio evangelho, da própria antífona sugerida. Sim. Mas eu falo, é difícil a gente mudar uma cultura, né? Leva anos para se mudar uma cultura, às vezes de deixar de usar cantos que não são apropriados e enxertando assim as antífonas, os cantos mais corretos, né, para aquele determinado rito ou momento ali da missa. Outro dia, o Coroinha, o Acólito perguntou, padre, você vai fazer antífona de entrada? Né? E eu disse, não, porque tinha salmista, ele ia cantar o canto de entrada, aí não tem sentido, né? Mas o padre, ele deveria chegar lá e fazer a antífona, né? Para poder iniciar a missa. É a sugestão que traz o missal. Agora, eu não conhecia, foi bom você falar. Eu vou procurar. Eu conheço uns 3, depois eu mando para o senhor, assim, e com bastante fidelidade, primeiro com a letra, óbvio, né? Mas assim, com a melodia também, uma melodia mais sóbria, mais
condizente, né, com a palavra ali da antífona. Exatamente, porque pode facilitar a vida do salmista, coitado. Ontem, o menino que veio tocar aqui, ele preparou achando que íamos celebrar São Pedro, de São Paulo. Aí, quando ele chegou, eu falei assim, não, é missa do tempo comum, porque a gente celebra domingo que vem, né? Ele falou, não, eu tinha preparado isso. Não, fica tranquilo. Você preparou o canto especial, pode cantar. Mas, na verdade, foi só a Bárbara que ele tinha preparado para São Pedro, né? Mas tem tudo isso. A liturgia, perguntou, também vai celebrar. Então, mas voltando ao salmista, facilita, porque uma antífona ajuda. Olha, faz essa antífona. E eu tenho semana que vem formação com eles, eu posso até passar isso já. Depois eu passo o link. É. Alguém tem alguma pergunta? Então, padre, a gente está com o padre Wallace e o padre Rogério, a gente conseguiu fazer um... Eu queria que estivesse pronto, mas não deu tempo ainda. Mas um manual com todas essas partes, sabe? Porque, assim, eu já até estudei um pouco isso, mas eu vejo que tem que ser um estudo contínuo, né? Porque a gente às vezes se perde. Hoje eu já percebo, por exemplo, o que é o rito, o que acompanha o rito, e aí facilita para perceber o canto. Mas, assim, até a gente entrar naquele espírito, porque a gente é meio automático, meio mecânico. E, para mim, me ajuda muito essas formações e este estudo, porque, assim, tudo tem um sentido, né? Tudo tem um sentido na igreja, na liturgia. Não é nada por acaso, não é nada... tudo tem aquele sentido que coopera para o ápice mesmo da Eucaristia, né? Então, assim, eu tenho gostado muito, já desde a teologia, mas eu tenho gostado muito de estudar a liturgia e assim, como é infinito, né? Conhecimento já é infinito, mas a liturgia parece que é uma coisa assim que não é infinita. E cada vez o que acontece nesses estudos, né? Por exemplo, igual sobre aquela pergunta, põe flor no altar ou não põe? O missal romano na instrução fala que pode pôr de forma moderada. Aí vem outras correntes que falam que não é para pôr, que não se põe ao corpo de Cristo. E isso acaba confundindo. Pode ou não pode, afinal? Não, então vamos seguir o missal. Ele ajuda sim. Então, por isso que a gente tem que estudar sempre, né? Tem que ler, até nós padres também. Por exemplo, quando eu estudei liturgia, foi muito simples. Era 4 meses que se resumiu em quase 2,5 só. Então, a introdução do missal que a gente deveria ter estudado, a gente não estudou. Depois de um tempo de padre, que eu comecei a ver assim, que os padres iam rezar, e quando falava, enfim, nós nos pedimos, tem de piedade de todos nós, tal, a Virgem Maria, Mãe de Deus, fazia uma leve inclinação, né? Eu não sabia disso. Falei assim, mas por que o padre está inclinado? Aí eu fui procurar no missal. Aí eu achei, falei assim, então tem isso. E outras coisas também, né? Por exemplo, purificar. Geralmente a gente purifica em cima do corporal ali. Não, a gente purifica fora do corporal, porque aqui pode ter resíduos do corpo de Cristo, né? Então a gente aprende isso depois. Então, se a gente não ler, não estudar, pesquisar, eu sei que às vezes falta o tempo necessário. E quando a gente tem reciclagem, de fato, não recicla nada, né? Não ajuda, cria mais dúvida do que ajuda, né? Mas aí eu vou pergunto para o Célio, eu mando, às vezes, perguntas para o monge, um amigo meu lá do Rio, que a liturgia deles é assim também, né? Impecável. E eu vim para uma paróquia que o padre Léo e o padre André, olha, o padre Mauro também já tinha um trabalho muito bem feito, mas o padre Léo pôs assim, tudo medido, sabe? Aí eu cheguei aqui, o senhor vai mudar alguma coisa? Não, de jeito nenhum. Eu quero esse zelo, eu quero esse carinho, vamos estudar, né?
Por isso que eu já marquei várias reuniões, formações, para a gente crescer cada vez mais. Né? E assim por diante. Né? Então, vamos sempre olhar o missal. O missal tem sempre a resposta para tudo. Igual as pessoas que se ajoelham para comungar. Comunhão é peregrinação, é caminhada. Então, se eu vou ajoelhar, eu vou atrapalhar. Então, mas tem paróquia que está crescendo cada vez mais assim, ajoelhar-se, né? Mas a gente não vai tirar isso das pessoas, não. O sentido é esse, é caminhada. É o povo que caminha, que recebe o alimento e caminha de novo. Então, está tudo no missal aqui, né? Receber comunhão na mão ou na boca, está tudo no missal. Pode ser os dois jeitos, né? E esse tempo de pandemia, temos que ter consciência, tem que ser na mão por causa disso. E assim, mas o missal sempre responde tudo isso para nós. E essa instrução também, né? Muito válido, a gente vai lendo aos pouquinhos e no fim tem todas as explicações, por exemplo, de cada item, estola, âmbulo, cálice e assim por diante. Então, ajuda muito. Uma bibliotequinha nas mãos. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Também, depois, se tiver, a gente pode enviar também para o senhor. Pode, eu gravo e envio de volta. Tá, a próxima formação nossa vai ser com o Padre Léo, direto de Roma. Nossa! Tadinho, ele vai ficar meia-noite, ele vai estar começando com a gente lá, mas ele vai estar de férias. Aí ele vai falar sobre o ato penitencial. Puxa vida, que benção. Padre, em nome do Padre Rogério e do Padre Wallace, gostaria muito de agradecer ao senhor a sua disponibilidade, e assim a gente percebe a alegria do senhor em estar nos ajudando, porque é uma ajuda, e a sua disponibilidade, a sua alegria em compartilhar o seu conhecimento com a gente, também o senhor que é salmista, né, que é cantor. Então, eu agradeço muito em nome deles, em nome do grupo também. A Dola estava com problema de internet, a Miriam ficou sem energia, e mais uns 4 justificaram aqui. A Marta não estava conseguindo ouvir de jeito nenhum. Mas aí depois a gente passa o link para eles da gravação. Mas eu quero agradecer muito, senhor, e nós queremos contar outras vezes com a sua ajuda. Amém. Amém. Na disponibilidade, Deus me permitindo, quero servir sim, tá bom? Então, e eu também agradeço, porque me ajuda, por exemplo, o fato de reunir com vocês, me preparou também para reunir aqui com a minha paróquia nova. Não estava nos planos quando nós marcamos, né, estar numa paróquia nova, mas Deus foi fazendo a obra e eu estou aqui na Santa Terezinha. Mas eu agradeço muitíssimo, que precisar, conte comigo. E outra coisa, você manda meu hino aí para eles. Vou compartilhar. Viu, gente? Vou compartilhar. Tem um resuminho aqui da vida dele, eu vou te enviar, tá? Tá. Que nós temos uma capela de Santo Hilário, na Diocese de Franca, lá na paróquia São Joaquim. E um dia comentando, gente, precisa de um hino para esse santo, porque é o único que não tem, né? E aí, quando entrou a pandemia, eu falei assim, aí veio o dia de Santo Hilário, mas aí logo em março veio a pandemia e eu já tinha recolhido algum material, que tem pouca coisa. E aí fui rezando, a espiritualidade aflorou mais na pandemia e comecei. Mas quando chegou em maio, travou tudo, né? E aí ficou, encostei, mas quando chegou dezembro, veio uma coisa assim na mente, no coração, sentei diante do computador com as letras, violão e finalizei. Então já está gravado, o rapaz agora só está passando o pente fino, né, vamos falar assim, mas praticamente está pronto o hino, e é uma marcha, ficou bem, eu brinquei assim, ficou parecendo aquela marcha de coreto, né, de igreja, e ficou muito bonito, direto, sabe, assim, falando um pouco do santo que é. É isso. Gostei muito também, mas vou compartilhar, sim.
E o senhor faz a oração para a gente? Claro, vamos. Nós rezamos o Pai Nosso porque somos filhos e somos irmãos. E a Ave Maria que vamos rezar agora é porque acreditamos na intercessão da Mãe, como diz aquela oração da consagração lá de Aparecida. Ela conhece as nossas necessidades espirituais e corporais e temporais, e que nos ajude nesta vida para que sejamos sempre fiéis à palavra de Deus e que deixemos que esta palavra se cumpra em nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós. Rogai por nós que recorremos a vós. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, São José, seu castíssimo esposo, abençoe-vos o Deus todo e Santa Cecília. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que vocês tenham uma noite feliz, abençoada. Até uma próxima, se Deus quiser. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Boa noite, padre. Boa noite. Gente, boa noite. Depois eu vou noite, converter e mando o link para vocês, tá? Tá joia, um beijo. Tá joia, Tchau. Miriam. Beijo, boa noite. Boa noite.